Alô você, espectador do Marco na TV. Hoje vamos falar do mundo da saúde. Dr. Fernando Plastina, neurocirurgião, vai falar com você hoje aqui no Marco na TV. Eu vou pedir para que hoje nós cantemos um parabéns a você, ao nosso grande amigo. Então vamos cantar. Parabéns a você, essa alegria, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. A menos do que o salmo. Meus queridíssimos confrades, nessa singela homenagem. Pensando uma reflexão, quando a gente joga, tem mais reflexo. E não tem reflexão. E à medida que o tempo passa, à medida que vai indo, a gente começa a ter mais reflexão. Perde os reflexos. Isso é tipicamente da evolução da idade. Inevitável. Reflexos e reflexões normalmente se excluem. E o reflexo é sempre alguma coisa que vem explicado na física. Vamos fazer uma reflexão sobre um assunto. Não, um pensamento. A reflexão é da física. A água reflete. Espelho reflete. Só que não pensa. O pensamento é típico do ser humano. Então, mais ou menos alguma coisa nessa linha, eu estava pensando, a ordem de conhecimento. Era muito... Me lembro que vários livros de Immanuel Kant, estudante, eu gostava de ler aprofundando o estudo da razão, que começou a ficar na moda a partir de 1789, com a Revolução Francesa. Entronizou a razão. E ignorando, certamente, os grandes iluministas, ignorando que ela tem um filho terrível. O filho da razão é o terror, não o horror. O terror, que é um componente tipicamente vinculado à religião. A religião é o sobrenatural, o horror não. Filme de horror, não é filme de terror, são coisas diferentes. E aí, entronizada a razão na Revolução Francesa, em pouco tempo Robespierre percebeu que veio de maneira bem nítida o terror. No período 1792, daí a pouco eles saem e começam a questionar a razão. Por quê? A razão nem sempre
tem razão. Então ficou sabendo que é a ordem inferior de conhecimento. Mais importante que a razão é a intuição, que é típico dos animais. A intuição para os animais é mais importante do que a razão para os homens. E a intuição, que é, na minha opinião, o raciocínio da alma, ela se manifesta nas profissões. A intuição médica é impressionante. Estou falando a intuição é uma centelha que chega antes do pensamento. É tipicamente animal. Ela é muito comum nas mulheres. Quando a mulher chega para o cara e vai assim: o golfeto não é teu amigo, viu? Pode fugir. Pode não? Pode fugir. É uma língua desgraçada, mas ninguém sabe por quê. Não, mas os caras podem, com certeza. É uma coisa. Pode porque vai, senão você tem um dedo. Eu não te falei daquele dedo. Assim. Não tem isso o dedo, eu te avisei. Agora ela não explica, nenhuma delas explica porque a intuição ela não consegue ser corporificada. A razão, a intuição mais forte que a razão, nós estamos vivendo uma época mais de intuição. A razão dominou de 1789 a 1989, 200 anos com a queda do Muro de Berlim. A arquitetura é a oratória do poder, a tomada da mostra, é a vitrina do poder. Aqui você tem a Bastilha, que era uma prisão, e aqui o muro, separado, é terrível. Aí vem o Papa, que é quem lança a ponte para ligar, que eu falei outro dia aí. Bom, então, e acima da intuição, mais importante que a intuição, uma ordem superior do conhecimento, que é a fé. A fé. Fé. O que é a fé? A fé é a certeza que nós nunca estamos sozinhos. Dizendo exatamente isso, sobre essa posição, a fé. Aqui você tem a ciência, o oposto de ciência não é ciência. O oposto de ciência é religião. Para o professor Cassoni, o melhor conceito de um jornal é a credibilidade. O jornal O Diário tem credibilidade. Para o jornalista Gilson Filho, o melhor jornalismo é imparcial e independente. O jornalismo do Diário é imparcial e independente. Para a colunista Dulce Neves, o melhor noticiário é sempre fiel aos fatos. O noticiário do jornal O Diário é sempre fiel aos fatos. O Diário conquistou em 55 anos credibilidade e confiança. O Diário de Ribeirão Preto. Leia e assine. A primeira cirurgia, para ver o que é um médico competente e corajoso, como dizia você. Eu saí lá para o lado do shopping com o meu contador e na volta eu não sabia voltar. Medeiros, você tem que me explicar o caminho. Como, Grata? Eu não me lembro. Oh, mas o que é que aconteceu? Não sei. Não me lembro do caminho. Ele teve que me contar o caminho. Bom, aí a secretária chamou meu irmão e encaminharam lá na casa. E o doutor Fernando veio, me examinou, chegou lá e falou para o meu irmão: isso aí é uma hidrocefalia, precisa operar. Bom, então, doutor, a mulher dele está em São Paulo, nós vamos entrar em contato, consultar a família. Doutor Fernando, não vai consultar ninguém, não. O caso dele é de urgência, eu já estou indo para a sala de cirurgia para operá-lo. Olha o que é a competência de diagnosticar, que nenhum médico hoje sabe diagnosticar, que os coitados vão lá nos postinhos, dão um remedinho, morrem em casa porque não sabe diagnosticar. E a responsabilidade que e a coragem, porque se eu morro na cirurgia, meu irmão ia dizer: pois é, eu quis consultar a família e ele apressado disse: não vou ouvir ninguém, eu já estou indo para a sala de cirurgia. Imagina no segundo caso. E eu vivi vários anos bem, depois tive uma recaída, ele fez uma segunda válvula, que eu estou vivinho graças a ele e ao meu bom Jesus que me protege. E a torcida dos amigos. Nessa segunda cirurgia, o Gilmar estava fragilizado demais. E outra coisa, ele pegou o bonde andando, né? Quer dizer, você imagina, se der certo, tudo bem, agora se não der certo, ia ter cacete naquele hospital, de todo lado, tá vendo? Que se meter, olha aí, falei,
estava certo, quis mudar todo o diagnóstico. E foi considerado pelos colegas como vamos dizer, uma grande competência profissional dele de colocar essa segunda válvula e resolver o problema. Meu querido amigo, a quem devo por 2 vezes a minha vida. Gostaria de falar algumas palavras. Primeiro, assim, o prazer é muito grande estar numa mesa tão seleta assim. É muito difícil. Hoje a gente vê um estado de decadência, eu diria, da sociedade mundial, não só Ribeirão Pretana, brasileira, mas mundial. E aqui, pessoas cultas falando de cultura, falando de filosofia, conversando já sobre latim, sobre mitologia aqui, Bíblia. Eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar isso com poucas pessoas. Um prazer muito grande. A segunda coisa é que tentei fugir, né? Infelizmente, o seu Gilvair não me deixou. Por ser homenageado aí, acredito que muito mais pela amizade do que pela minha competência. Sinceramente, eu acho que não me deixou. Eu também gostaria de dizer algumas coisas. O William sabe, o seu Gilvair sabe, outras coisas pode ser que eles vão saber agora. Né? A primeira cirurgia, que o Gilvair já comentou, era uma hidrocefalia muito grave. Olhando o exame, olhando o seu Gilvair, eu poderia estar em coma já há muito tempo. Com isso aí eu fiquei impressionado. Uma pessoa abençoada, né? Muitas vezes a ciência não explica algumas coisas. Né? É uma hidrocefalia muito grande, que alguns pacientes já poderiam estar em coma. Não era o caso, mas isso aí poderia descompensar a qualquer momento. Então, ou ela naquela hora, ou poderia não acontecer outro dia. Na segunda ocasião, quando eu cheguei, vi o senhor Gilvair confuso, né? Realmente fragilizado. Tive a oportunidade de conhecer o William depois. Achei até que fosse parente. Não saía de lá. Tamanho carinho, né? Tamanho... Enfim. E a gente passou a seguir alguns protocolos depois que eu comecei a entrar no caso. Que já tinham começado e que eu continuei. Havia uma suspeita de disfunção de válvula, clinicamente. Mas o exame não mostrava isso. A ressonância não mostrava que havia uma hidrocefalia grande como lá atrás. Então a gente passou a fazer uns testes terapêuticos. O que é isso? A gente fazia punções lombares para tirar o líquido. Por quê? Se a válvula está tendo uma disfunção, não está drenando de forma adequada, mas o exame não mostra, vamos esvaziar pela medula, né, pelo espaço epidural. Caso seja isso, ele vai melhorar. E aí a gente está autorizado a mexer na válvula, já que o paciente já estava bastante fragilizado. Isso nos embasava. Eu fiz uma punção, eu fazia a punção dia sim, dia não. Fiz uma primeira, a Márcia estava lá, doutor, melhorou 15 minutos, mas só 15 minutos, mano. 15 minutos. 2 dias depois fiz uma segunda, 2 dias depois fiz uma terceira. Doutor, não está melhorando. Não sei, acho que não é difícil, porque assim, o protocolo diz que se isso não acontece, o paciente não vai adiantar tocar a válvula, colocar outra, o paciente não vai melhorar. Fui uma 4ª vez lá, falei, Márcia, vamos tentar de novo? Vamos. Na Vilma, vamos? Não, vamos, doutor, ele está piorando cada vez mais, ele está dormindo o dia inteiro. Tem uma vez lá que eu num afã de uma melhora, para justificar a troca da válvula, eu tirei uns 60, 70 ml, assim, muito mais que o dobro do que sem uma melhora adequada. Olha, imagina, não está dando certo. Às vezes nós vamos fazer uma cirurgia nele, pode ser que ele não aguente a cirurgia. Uma anestesia geral, do jeito que ele está. Doutor, mas o que nós vamos fazer? Doutor, nós vamos ficar assistindo? A Vilma falou isso. E eu já estava agoniado, né, porque eu não queria ficar assistindo isso. Mas eu não tinha um embasamento científico que me autorizava isso. Eu, dona Vilma, eu também não quero ficar assistindo isso. A senhora também não quer. Mas, se a senhora assumir isso comigo, por isso que eu não fui tão corajoso assim sozinho da segunda vez. A senhora assume isso comigo, a senhora conversa com a Márcia. Doutor, eu não vou nem conversar com a Márcia, nós estamos juntos nessa. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se não der certo, tudo bem, mas eu não vou ficar com a sensação de que eu não fiz nada. Eu, puxa, não, o meu também. Então vamos juntos. Marcamos a cirurgia pro dia seguinte. No dia seguinte, o senhor Gilvair evoluiu com um broncoespasmo severo.
e começou com a pneumonia. Eu não tinha condição de colocar uma válvula interna no dia seguinte. Mas eu não queria esperar mais, eu já estava agoniado. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma DVE, uma válvula externa. Porque se eu colocar uma interna, isso aí pode virar uma septicemia, essa pneumonia vai virar uma septicemia. Vamos colocar uma DVE, uma externa, até ele melhorar a pneumonia e a gente partir para uma interna. Expliquei. Okay. Depois, né, durante a madrugada, o senhor passou muito mal. Precisou ser realocado para o CTI. Né? Alguns amigos meus, que são amigos meus até hoje, inclusive, né? Mas depois disso me contaram, né? Falaram, o Fernando é louco, vai operar o seu Jubair ainda, né? Com essa infecção ele não vai dar certo, já funcionou, e está com pneumonia, vai fazer uma... É verdade. O Fernando é louco, né? Mas enfim, tinha uma coisa que me dizia que era o mais certo a fazer, na Vilma também, aflita, Márcia aflita, colocamos a DVE. No dia seguinte, menos de 24 horas eu fui lá para ver o Sr. Jubair, que saiu do CTI entubado, saiu da sala de cirurgia entubado, foi para o CTI entubado. No dia seguinte eu fui lá ver o Sr. Jubair. Né? Eu não sei, uma coisa que acontece comigo, quando o paciente é muito grave, eu estou muito receoso, eu tenho um medo tão grande de ver o paciente pós-operatório. Por quê? Porque é muito difícil o insucesso. A gente não é treinado para o insucesso. Mas infelizmente a gente se depara com ele. Eu chego no CTI, receoso para ver o Sr. Jubair. A primeira coisa que eu vou fazer no dia, o Sr. Jubair sentado na cadeira. Ô, meu caro colega, por que o senhor me deixou aqui? Lúcido completamente, uma coisa assim que poucas vezes eu vi na vida. A melhora com a DVE dele foi uma coisa assim que parecia que eu não tinha operado. Eu dei aquela balançada, falei, senhor Jubair, o senhor está falando. Falei, mas naturalmente, quando que eu vou pro quarto? Os intensivistas seguravam ele, e no outro dia ele já começou a ficar irritado. Né? Mas o cara colega, eles não me tiram daqui. Aí a gente viu que realmente o senhor Jubair virou aula do nosso serviço lá para os residentes. E a aula, eu começo sempre o seguinte, o protocolo é para te dar um norte, mas não é para te deixar escravo. Se a gente tivesse ficado como escravo do protocolo médico internacional, o senhor não estaria vivo. Isso aí teria se arriscado. Isso aí me ensinou muito e ensinou muito para a equipe. Então, assim, finalizando... É por isso que você tem esse carinho comigo. Poxa, demais, mas demais. Tem o carinho que está sempre preocupado em saber acompanhar. E sempre nos chamou a atenção, o senhor Jubair é uma pessoa muito culta, né? Muito boa, muito culta, e apesar da cultura nunca perdeu humildade, como eu vejo com os presentes aqui também. Né? Então eu fico muito triste com os pacientes que eu perdi, porque os pacientes que você tem o sucesso, às vezes ele te encontra na rua, te abraça, você não lembra tanto mais dele, mas eu tenho algumas coisas que eu guardo comigo dos pacientes que eu perdi até hoje, fico muito triste. Já pensei em parar algumas vezes, confesso, mas isso aqui é uma força para eu continuar. E agora a gente fala com o Dr. Fernando Plastina. Ele está sendo homenageado pelos confrades do jornal O Diário, Dr. Jubair, e ele que é um anjo da guarda do Dr. Jubair, né? Estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui presente nesse jantar. Reiterar que eu já disse 2 vezes na mesa, estou sendo homenageado aqui muito mais pela amizade do senhor Jubair do que por qualquer coisa, com certeza. Né? As palavras dos colegas aí muito amáveis e
uma roda de pessoas que é difícil se ter aqui em Ribeirão Preto. Pessoas cultas, pessoas que têm muita inteligência, mas nem por isso perdem a sua humildade. Então, para mim é um prazer muito grande e uma honra muito grande estar aqui presente. E, na verdade, os humildes e os simples se atraem, porque essa sua simplicidade, essa sua humildade, que sabe que tem a competência que tem, e como já disse, salvou por 2 oportunidades o nosso Jubair. E eu gostaria que você pudesse trazer a sua trajetória de vida. Você é natural de que cidade? Sou natural de Itápolis, cidade próxima daqui, 125 quilômetros mais ou menos daqui, 1h30. Torcedor do Oeste. Torcedor do Oeste de Itápolis, perfeitamente, com muito orgulho. Estamos na 2ª divisão do Brasileiro, né? Certo. Enfim, com muito orgulho, com certeza. E ser natural de lá, lá mesmo você se formou ou veio se formar? Não. Como é que foi? Minha trajetória foi o seguinte, em 94 eu saí e vim para cá fazer um cursinho no COC, né? Antigamente era uma unidade da Álvares Cabral, que hoje não existe mais, era uma editora, não sei se continua sendo uma editora, do COC, né? E em 95 eu comecei os estudos da Faculdade de Medicina na Estadual de Marília, na FAMEMA. Fiquei por 6 anos fazendo a faculdade lá em Marília, terra que eu tenho muito saudade, uma faculdade excelente realmente. Me formei em 2001. Em 2002 trabalhei 1 ano como médico de família numa cidade próxima de Marília chamada Parapuã. Em 2003 vim para cá, para Ribeirão Preto, para começar minha especialização em neurocirurgia. Concluí a especialização em neurocirurgia na Santa Casa de Ribeirão Preto, sob as asas do professor doutor Luiz Antônio, doutor Koji, né, com muito orgulho realmente pertencer à equipe da Santa Casa. E fiquei 1 ano na França, né, para fazer uma subespecialização. Voltei para cá em 2012 e felizmente Ribeirão Preto é uma terra tão boa que dificilmente eu saio daqui novamente. Vamos tentar ficar aqui por muito tempo. E hoje o senhor está na Santa Casa e em qual outro hospital também? A nossa base, o nosso serviço de residência, do qual eu faço parte, é na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, né? Serviço que tem mais de 30 anos, já formou assim pelo menos quase uma centena de neurocirurgiões, né? Mas nós operamos em todos os hospitais, na verdade, de Ribeirão Preto. Nós temos uma base também, operamos no São Lucas, operamos no Santa Lídia muito, né? E agora eu e o Dr. Koji também fazemos parte do Convênio São Francisco, também temos a oportunidade de operar também no São Francisco. Então, acho que onde o paciente precisa, o médico tem que estar lá, né? É verdade. Eu gostaria que você pudesse falar também um pouco como é que foi esse diagnóstico sobre a enfermidade do nosso querido Jubair. Seria interessante o seguinte, ele sofria de uma patologia chamada hidrocefalia, né? A hidrocefalia, ela se caracteriza por uma tríade, chamada tríade de Hacking-Adams. O que é essa tríade? O paciente começa a ter períodos de confusão mental, começa a ter uma dificuldade para deambular, para andar, o andar mais travado, e também começa a ter incontinência urinária, né? Não necessariamente as três coisas aparecem ao mesmo tempo e não necessariamente vão aparecer todas as 3 coisas, né? Mas assim, classicamente ela se apresenta dessa forma, né? Ela se caracteriza por um acúmulo de um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, nós chamamos de líquor, é um líquor produzido no cérebro, nos ventrículos, que desce 3º ventrículo, 4º ventrículo, circula por toda a medula espinhal, né, o espaço epidural, falando grosseiramente, né, e retorna ao cérebro e é reabsorvido nas granulações aracnoides. Se esse fluxo é prejudicado, né, por alguma obstrução ou uma lentificação da reabsorção, esse líquido se acumula. Esse acúmulo do líquor acaba levando a uma pressão intracraniana elevada, desencadeando todos esses sintomas. Normalmente é sanado com a colocação de uma válvula, que normalmente fica definitivamente, e o paciente volta às atividades normalmente. É o que faz um tipo de drenagem. Exatamente, uma drenagem contínua, né, do ventrículo, um catéter subcutâneo, que vem aqui na cavidade abdominal, né, para o peritônio, né? E o importante é fazer o diagnóstico rapidamente e fazer o tratamento rapidamente. Em feito o diagnóstico rapidamente, sendo procedido o tratamento, o paciente pode voltar às atividades normalmente. Bom, daqui a pouquinho depois da vinheta, eu gostaria que o doutor pudesse nos dizer aquilo que mais marcou na sua carreira ou propriamente na sua vida.
Tá curioso, né? Sempre o espectador, depois que sai essa vinhetinha aí, fica curioso para saber o que é que marcou na vida do profissional. São uma série de situações, né? Até muito difícil você pontuar, né? Uma delas certamente foi o Sr. Jubair, porque ele teve um diagnóstico rápido, ele tinha uma hidrocefalia muito grave, muito severa, e você olhava o exame e olhava o paciente, e será que realmente é esse paciente que está com esse exame, está muito grave, né? Ele estava confuso, mas poderia até estar em coma, mediante o exame que nós víamos, né? E depois o segundo episódio foi a revisão da válvula dele, também foi um episódio que nos marcou muito. E nós fazemos os testes lá que tudo falava para a gente não trocar a válvula, mas foi procedido a revisão e ele felizmente está muito bem, né? Mas eu acho que marcou muito, com certeza marcou. Uma situação que você estava contando agora há pouco ali, que o profissional, principalmente o médico, ele fica receoso para ver o resultado daquele trabalho que ele fez. E você foi surpreendido pelo Jubair quando entrou no quarto, né? Sem dúvida. Alguns casos muito graves, alguns tumores cerebrais muito infiltrantes, alguns aneurismas, né? São desafios assim tão grandes que no pós-operatório às vezes você vai checar o paciente até de forma receosa, né? Será que o paciente vai estar bem? Porque muitas vezes a cirurgia é um sucesso, tecnicamente falando, mas o paciente pode não acordar da forma que nós esperamos, né? Por serem patologias muito graves, né? Principalmente a gente que trabalha muito com casos de urgência, né? Traumatismo crânioencefálico, exposição de massa encefálica, ferimento por arma de fogo. Então, o pós-operatório imediato, o dia seguinte, é sempre uma expectativa muito grande, inclusive para o médico, não só para a família, né? E quando você obtém um sucesso, ao contrário, às vezes, até da expectativa, é uma felicidade muito grande. Então, esse primeiro chegar perto do paciente no pós-operatório, principalmente no dia seguinte, para mim é sempre uma coisa muito especial, apesar dos anos, eu sempre fico nervoso com isso. A fé tem ajudado muito os profissionais na hora da cirurgia, não? Eu costumo dizer o seguinte, o médico, eu tenho que entender, e eu procuro sempre botar isso comigo, nós somos instrumentos de Deus, na verdade. Se Deus não quiser, pode ser o médico mais brilhante do mundo, não vai acontecer, não vai dar certo. Então eu costumo dizer que eu gostaria e quero sempre ser um instrumento de Deus para que aquela pessoa se restabeleça. Se Deus não quiser, não adianta, você pode fazer o que for, a coisa não vai. Então, Fernando, olha, em meu nome, olha, em nome que eu represento todos os companheiros que estão aqui, em nome de todos os companheiros que estão ausentes, em nome da Dona Vilma, em nome da Márcia, da Mônica, lá de cima do Jubairzinho, da Aninha, do Caio, do Luiz Felipe, do Marcelo, do Luiz Henrique, eu entrego esse cartão para você. Jornal Diário, diretor Dr. Jubair Biratã Bispo, jantar entre amigos, homenageado, Dr. Fernando Plastino.